Nossa gente sai de casa hoje para valorizar o centro histórico, aqui em João Pessoa. Estamos aqui no Bistrô 17 e vamos bater um papo com esse grande escritor e jornalista, Felipe Caldas. Lembrando também que esse programa passa na Rádio Câmara, 88.7, e na TV Câmara, sempre às sextas-feiras, 19h30. Vamos lá para dentro? Vamos lá para dentro, vamos começar. Ele é jornalista, mestrado em antropologia pela Universidade Federal da Paraíba, tem doutorado também pela Universidade de São Carlos, tem 6 livros publicados, escritor, cronista, e hoje o nosso agente tem o prazer de conversar com Felipe Caldas, ele que lançou recentemente um livro que está virando filme. Grande Felipe, que honra, cara, você está aqui. Grande Fuba, você não sabe. Gente. Você não sabe como eu estou emocionado até de bater um papo com você. Eu sou um pouco mais novo que você, então cresci indo aos seus shows, escutando as suas músicas, então para mim é uma maravilha estar batendo esse papo com você. Que coisa boa, cara. Eu também fico muito satisfeito. Principalmente saber que você é um orgulho da Paraíba, você que fez esse livro que está virando filme. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. A história do Gabriel Montenegro, não é isso? Isso, Gabriel Montenegro Varandas. Esse livro, na verdade, ele foi lançado originalmente em 2018. 2018, aqui é o livro. A primeira edição, na verdade, do livro é uma história paraibana, a família paraibana. Gabriel, em 2013, ele tinha 8 anos de idade, super saudável, apaixonado por futebol, jogava bola, campeão paraibano de futsal naquele ano e, de uma forma inesperada, surpreendente, ele passou mal de repente, quando foram atrás ele estava com um tumor no cérebro, precisou fazer uma cirurgia às pressas e seguida essa cirurgia acontece uma série de complicações médicas que ele chega a ser dado como morto, a família chega a ser desenganada, Gabriel chega a fazer a extremunção porque eles diziam que ele não tinha mais poucas horas de vida. Nossa, teve tudo isso. Teve tudo isso e aí, de uma forma surpreendente, corrigindo prognósticos médicos, ele sobrevive. Um milagre. E depois que ele sobrevive, a previsão é que ele nunca mais andasse, nunca mais falasse. E hoje ele está bem. Jogando futebol. Jogando futebol. Olha, hoje, com 19 anos, está na universidade. Então, em 2018, eu me debrucei sobre essa história. Foram mais de 50 horas de entrevistas, documentos médicos da época. Então, eu pesquisei muito. E você é amigo da família? Sim, os pais dele cresceram comigo na mesma rua, a gente era amigo de rua, né? Entendi. Eram 2 casas. Então você viveu essa história, né, organicamente ali no dia a dia, né? Vivi essa história, por exemplo, no dia que Gabriel sai da UTI, eu estava no hospital visitando a família e tal, mas é impressionante como viver essa história na época não me preparou para tudo o que de fato aconteceu. Para mim foi muito marcante vivenciar todas as entrevistas, perceber que a coisa tinha sido muito mais grave, muito mais impressionante do que eu imaginava na época, acompanhando como amigo, como um amigo da família. Tá? Então, tá aí fez um livro, tá virando filme agora, vai ser a estreia vai ser 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. A nível nacional. Cinemas de todo o Brasil e mostra também. O nome do filme é Inexplicável, não é isso? Inexplicável, baseado no livro O Menino que Queria Jogar Futebol, mas o filme... O elenco, Letícia Spiller, Heriberto Leão, André Ramiro, que fez Tropa de Elite. Muito bom. Miguel Veranabelli, eu sempre me confundo sobre o nome dele, mas é um ator mirim que fez aquele Mar do Sertão, aquela novela da Globo recentemente. Sei. Então é um elenco muito... Adriana Lessa também no elenco. Então é um elenco maravilhoso. Já houve essa pré-estreia, Felipe? Houve uma pré-estreia em João Pessoa. O filme foi rodado em São Paulo. E aí, por uma questão de custo, o diretor explicou na época, o Fabrício Bittar, e ele disse que, pela história ter se passado em São Paulo no filme, ele meio que tinha um compromisso de que a primeira exibição pública do filme seria em João Pessoa. Em João Pessoa. Foi agora de 28 de outubro, para alguns convidados e tal. Foi uma noite muito festa, emocionante. Né? Na pandemia você escreveu um livro, né? Me conta um pouquinho dessa história, dessa experiência que você teve. Sim, inclusive foi meio aquele livro que nem estava no roteiro de ser escrito,
eu estava com outros projetos, mas foi aquilo, né? Parou tudo, a gente... E me chamou a atenção aquela loucura que a gente viveu Uma verdadeira paranoia, né? num mundo parado. E é um livro de contos, a minha primeira experiência, meu primeiro investido nos contos, são histórias ficcionais, né? Mas todas histórias ficcionais que se passam de alguma forma, que dialogam de alguma forma com a pandemia. Então tem... E que dialogam com casos que aconteceram de fato, né? Então tem aquela coisa da pessoa estar numa quarentena desesperada, sem saber o que vai acontecer, se o mundo vai acabar ou se não vai acabar. Tem pessoas que estavam em viagens e de repente não tem mais como voltar para casa porque os aeroportos estão fechados. Exatamente. Então são histórias ficcionais, mas que dialogam muito intimamente com a realidade que nós vivemos naquela época. Exatamente. Eu acho que durante a pandemia houve uma produtividade grande, principalmente no lado artístico, porque as pessoas se ficaram em casa mesmo, tinha que fazer alguma coisa. Ou ler, ou escrever, ou fazer música, ou pintar, né? Então teve esse boom, na verdade, também. Não, e a pandemia foi uma coisa louca, porque eu tinha acabado de passar para o doutorado, então eu tinha pedido demissão de um emprego que eu tinha aqui em João Pessoa para ir para São Carlos. Cheguei em São Carlos, fiz a matrícula, aluguei um apartamento, 2 dias depois fechou tudo. Eu voltei desempregado, tendo que pagar apartamento alugado em São Carlos. Que loucura isso. Sem saber o que ia acontecer, sem saber se ia ser 10 dias, se seria 2 anos, como de fato foi. Então foi uma... Me fala uma coisa, você foi para São Carlos, o Felipe, ele é aficionado pelo futebol, né? Você é um estudioso sobre esse assunto e você fez um mestrado aqui sobre isso. E São Carlos é uma referência sobre antropologia futebolística. Antropologia das práticas esportivas, o nome oficial. Eu sou apaixonado por futebol, mas é curioso porque nos meus escritos, o que eu menos falo é do jogo em si, da tática, do que acontece nas 4 linhas. A minha grande paixão é toda a relação que cerca o futebol. Então as torcidas, os cânticos, as músicas, a potência que o futebol tem de fazer convergir multidões para o mesmo local, pessoas agregar diferentes. As pessoas, né? Exatamente. Então todo esse movimento em torno do futebol é o que me encanta de verdade. E São Carlos tem não, é isso. Meu mestrado foi aqui na UFPB, pesquisando torcidas de futebol, e durante o mestrado, com as leituras que eu fiz, eu descobri que uma das grandes referências do Brasil na área de antropologia das práticas esportivas é a Universidade Federal de São Carlos, que é o professor Luiz Henrique de Toledo, que ele é um dos fundadores, digamos assim, da antropologia das práticas esportivas no Brasil. Coisa interessante. Então eu fui se orientando dele no doutorado. Por isso que eu escolhi a dedo aquela universidade, fazer a seleção e tal, mas deu certo, né? Era focando nesse contato com o pesquisador que tinha muito mais... E como é que surgiu o cronista? O cronista você era uma prática diária que você tem que fazer, né? Eu sou apaixonado pela crônica. Pegando emprestado também a antropologia, tem um antropólogo português, que é José Machado Paz, que ele tem uma fala muito bonita, que eu acho que é a necessidade de vadiar o olhar, né? Do olhar vadio, de você cartografar o cotidiano a partir do olhar. E eu acho que a crônica é isso, é você estar caminhando vadiando pela cidade, sem pressa, sem ter um foco específico e ao mesmo tempo atento ao que pode ou não acontecer, né? Então o cronista é aquele cara que, sei lá, tem um fato acontecendo que 20 pessoas não conseguem enxergar e o cronista consegue observar que aquilo tem uma prática social diferente, né? Você entrou nessa história de fazer crônica, acabou que você fazia diariamente, né? Uma crônica? Eu já gostava muito de escrever crônicas. Aí na época da Copa de 2014 eu fui convidado para escrever uma coluna de opinião no Jornal da Paraíba, o Instinto Jornal da Paraíba, escrevendo análises táticas da Copa do Mundo. E eu fiz a contraproposta de não ser uma coluna de opinião, mas ser uma coluna de crônicas. Que coisa boa. Então foram 3 meses de projeto e 3 meses publicando uma crônica por dia. Então, uma crônica por dia você fazia. É um desafio. O meu segundo livro, que é Além do Futebol,
é um coletânea, muitas dessas Coletânea dessas não crônicas. todas, mas muitas dessas crônicas nasceram nesse projeto, que era Tá uma vendo? crônica por Nasceu dia. de repente, né, espontaneamente, né? Isso. Porque você começou a fazer, aí de repente escolheu algumas, né? Eu Não acho, todas. eu acho a crônica uma das... Para mim, é que me dá mais prazer de escrever. Gosto muito do livro reportagem também, que é o caso, mas a crônica é isso. É justamente essa coisa de você conseguir perceber. E aí a gente consegue perceber, inclusive, pessoas que muitas vezes são invisibilizadas pela sociedade, né? Sim, sem dúvida. Enfim, o bêbado que anda na ladeira do centro histórico, sei lá, 50, 100, 200 pessoas vão cruzar por esse bêbado e não vão ver a potência, a poesia que existe naquele caminhar cambaleante, né? Então a crônica é você enxergar o que teoricamente é ordinário e perceber o extraordinário ali, né? Perfeito, perfeito. Ô Felipe, algum projeto novo, assim, em vista, fora o filme, né, que vai ser lançado no dia 5, evidentemente aí você vai trabalhar também isso aí, né? Você tem que trabalhar, Sim. claro. Inclusive, esse livro, essa versão, é o relançamento do livro, né? A segunda edição, agora com a identidade visual do filme e tal, com os atores. Eu tenho um projeto que está caminhando em passos lentos, que é Os Maestros, que são crônicas sobre jogadores de futebol, mas numa perspectiva de algum detalhe sobre esse jogador. Não seria um perfil sobre esse jogador. Então, só para dar um exemplo muito rápido, a crônica sobre Garrincha, por exemplo, é uma descrição de um drible que ele dá. Então é toda uma crônica envolvendo um único drible. O de Maradona é sobre o gol da Copa de 1986, que ele dribla 6. Então é pegar um detalhe que caracteriza esse jogador e contar a história, uma história de uma forma mais poética a partir... Você que é apaixonado por futebol, né? Aqui tem um jogador chamado Índio, você conhece, chegou a falar? Já ouviu falar? Eu conheço dele? o livro, já li algumas coisas do livro, naquela curiosidade. Porque aquele cara, bicho, ele cedeu o lugar para Pelé, né? Porque ele quebrou o dedo. Ele foi para a Copa de 54. Foi o primeiro paraibano a ir para a Copa, paraibano pra Copa do Mundo. na Copa do Mundo. Jogou as eliminatórias da Copa de 58. Isso. Se eu não me engano, mas tenho quase certeza que sim, ele faz o gol que classifica o Brasil para a Copa, mas não vai para a Copa. Então, por um mero detalhe, ele não é campeão. Ele fez o gol, olha que interessante, ele fez o gol fez o gol das eliminatórias que classificou o Brasil para a Copa. Brasil, mas não foi. Mas ele acaba não sendo convocado. Se machucou, né? Parece que quebrou o dedo. Eu vou teve um negócio confessar desse. Aí no lugar dele entrou Pelé, cara. É. Ele abriu espaço para Pelé, aí surgiu Pelé. E ninguém fala graças mais ao índio aqui de Cabedelo. Isso. A gente tá voltando já, viu, aqui com esse papo maravilhoso aqui com o Felipe Caldas. Fica aí. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. A Cultura da Paraíba em Alta. Um programa intimista, apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira.
Aqui tem leis para proteger as mulheres. Centenas de mulheres são vítimas de feminicídio todos os anos. E em João Pessoa, a conscientização nas escolas é lei. Aqui tem Câmara. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só a bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Voltando aqui, conversando com Felipe Caldas, esse grande escritor, antropólogo, que está aí lançando no cinema, né? O filme dele vai ser lançado no dia 5 de dezembro. É um filme baseado no livro que ele escreveu sobre a história de Gabriel Montenegro, uma criança que sofreu uma doença, né? Teve um tumor maligno e que conseguiu escapar. Uma história de superação, né? É uma história... assim, milagrosa mesmo, né? Porque o cara estava desenganado, né? Sim, e tem uma coisa interessante no processo do livro, que muita gente falava, foi um milagre, e eu sempre tenho muito cuidado com a palavra milagre, porque às vezes não é, né? Às vezes é só empolgação, mas uma entrevista particularmente marcante é do médico que operou Gabriel. E em um determinado momento da entrevista, está registrado no livro, ele diz, de fato, que a medicina não consegue explicar, do ponto de vista exclusivamente técnico, o que aconteceu. Então, eu só acreditei que eu podia dizer que era um milagre no livro, porque quando o próprio médico... o cirurgião atesta isso, né? É interessante essas coisas, acontecem, viu? Você também tem outros livros, né? Inclusive um livro que você fez é sobre a história da Bambu, né? Sim, da churrascaria Bambu. Churrascaria Bambu, que era uma referência nos anos 70, os anos 60, 70, 60. Os anos 60, principalmente, era uma referência ali na Lagoa, que era um bar maravilhoso. Churrascaria era maravilhosa, eu frequentei lá também. Né? Você ainda... Eu gosto dela, mas de ouvir falar. Era bacana. E aí você fez um livro também sobre essa história da Bambu, né? Eu digo que eu gosto dela de ouvir falar porque eu, como bom boêmio atualmente, certamente eu teria sido frequentador da Bambu. Com toda certeza. Se eu já tivesse vivo na época. Mas é isso, meu projeto de graduação, no final do curso de graduação, a ideia era justamente mostrar como a potência da boemia na aglutinação de poetas, de intelectuais, de políticos, de escritores. Então, numa época de ditadura militar, quando qualquer opinião era muito perigosa, exatamente, os grandes debates, as grandes reuniões de jovens, de estudantes, o pessoal que descia do liceu para a Lagoa, aconteciam nas mesas da Bambu. Então eu conto toda a história do bar, de como todo o movimento literário da geração 60, por exemplo, nasce na Bambu. Então livros são escritos e publicados nas churrascarias de Bambu. Então eu conto toda a trajetória da Bambu até na época da ditadura, né? Na época da ditadura militar. Já que você falou em ditadura, rapaz, eu vi uma reportagem sua muito interessante sobre Maura Pires. Sim. Lá de Campina Grande, né? Que eu não sabia que existia lá uma granja de torturas, né? A granja do terror, né? Granja do terror e com a particularidade que a ditadura teve vários espaços de práticas de tortura, isso era sabido. Mas o que torna essa granja do terror notoriamente diferente das demais é que era um imóvel privado, era um vendedor de armas que existia em Campina Grande. Ele tinha uma loja de armas e essa granja, que fica na zona rural, fica meio afastada, ela servia o depósito das armas. Servia de depósito das armas. E de tortura. E na época da ditadura ela foi solicitada por empréstimo e esse cara cedeu o espaço para
para prática de torturas. Então, várias pessoas... A Maura Pires, ela era militante? Era Não, organicamente? ela era professora, né? professora. Mas é isso. Em regra, as ditaduras são burras e violentas, né? Porque ela percebe perigo onde não necessariamente existe. Tem um caso muito conhecido, muito famoso, inclusive, daquele vereador João Dantas, que foi vereador depois e tal, que se a gente for analisar a vida política dele, era um cabo muito mais de centro-direita do que de esquerda. Então, para a prova de que numa ditadura você ataca para todos os lados, João Dantas foi uma das pessoas de Campina Grande que foi torturada na Granja, e o crime dele era ele colecionava cartazes de peças de teatro. E aí ele teve o azar, entre aspas, de encomendar uma peça de cartaz de uma peça de Brecht, de Bertolt Brecht. Pronto, aí lascou. E por causa de ser de Brecht, ele foi fichado como subversivo e é torturado. Não, naquela época era terrível, bicho. Até para você fazer um show, toda a música era censurada, você tinha que passar. Às vezes ele se irmava com uma única palavrinha ali que não tinha nada a ver com a história, sabe? Então, Maura é isso. Ela era professora, participava de encontros, de conversas de jovens e tal, discutia-se política, mas nunca foi militante. Mas nunca foi militante no orgânico, nunca foi nada. filiada a grupo político, mas apenas por participar desses encontros ela fichada e foi torturada. Fichada e torturada. O relato dela sobre as torturas é algo desesperador. Muito interessante. Eu vi a entrevista, eu vi também a fala dela, muito interessante, né? Porque ela, mesmo com aquele trauma, porque isso causa um trauma, sem dúvida alguma, ela conseguiu expressar bem, dizendo o que aconteceu mesmo, na verdade, né? E muita coisa que a gente não sabe até hoje, né? Não, sem dúvida. E é isso, completou 60 anos do golpe, numa época que uma parcela da população começa a querer discutir se houve ou não. É importante reafirmar sempre que houve, que foi violento, que pessoas foram agredidas, torturadas, desapareceram, mortas. Muitas. E Maura é um exemplo disso. E é isso, né? Uma percepção que eu tive ao conversar com ela é que quando a gente estuda história, a gente é apresentado a ditadura militar como algo distante. Rio, São Paulo, os grandes centros, a Universidade do Lago, lá na USP. E não, Recife, Salvador. A ditadura esteve presente na Paraíba. Esteve presente também na Paraíba. Claro, não tanto quanto lá, né? Mas lá teve a maior visibilidade, até porque mas você o pessoal teve pessoas presas, torturadas. Teve, aqui também teve. Eu fui preso, rapaz, em 75, pela ditadura também. Escapei por um triz, 3 dias. Escapei por um triz. Mas diga. Uma outra reportagem que eu escrevi recentemente foi sobre Agassiz, né? Agassiz. Que foi caçado, foi preso, E é muito grave as pessoas que foram responsáveis por essas prisões, por essas perseguições. Muitas vezes são nomes hoje de fóruns, de prédios públicos. Isso é Exatamente. Isso é muito... Aliás, em João Pessoa é uma das cidades que mais homenageou a ditadura, né? Castelo Branco, nos bairros, Gásio, né? E foi uma coisa que me chamou a atenção, porque quando eu entrevistei Agassiz, ele fala esses nomes e eu disse, caramba, ele está citando nomes muito famosos, né? E a matéria demorou um absurdo para sair, porque eu precisei constatar tudo que ele estava falando e, de fato, tem professores da UFPB que foram perseguidores na época da ditadura abriu-se uma comissão, nomearam professores que eram aliados do golpe e qualquer professor, qualquer civil da universidade que era minimamente visto como subversivo foi demitido e Agassiz, que era professor da faculdade de economia, era horror, aquela época era horror. Você não podia confiar nem no seu vizinho, porque o vizinho é que lhe dedurava. Foi da primeira leva de demitidos da UFPB, foi ele. Agassiz sofreu. Mas aí, há quem diga que nunca aconteceu nada, né? Por isso que é importante. É importante eu gostei muito da sua matéria, exatamente porque você pauta nisso também, né? Para que as pessoas abram os olhos, porque a gente está passando por um processo parecido. Pois é. Não, e só voltando rapidamente para Agassiz, ele é um personagem muito interessante, porque ele era deputado estadual na época do golpe, então ele é o primeiro
está na leva dos primeiros 4 deputados paraibanos que são cassados, e ele estava na Constituinte. Então ele foi parte também do processo de reabertura. Então ele está nos dois extremos da questão. O início da desgraça e o fim da desgraça. De alguma forma ele Você não ele pensa em escrever não protagonista. sobre isso? Eu tenho muito interesse de escrever mais sobre isso. Enfim, às vezes falta tempo, né? Porque tem uma história, um projeto que me encanta muito, me encanta de querer entender mais aquela tragédia da Lagoa, por exemplo. Sim, aquela Eu já localizei do barco? Das balsas. Das balsas, que né? a gente não, que a gente, de uma forma geral, não tem a dimensão Aqui daquela foi questão. 74, Foi por aí. 75. 75, E foi em 75, na Semana do Exército, então o Exército abafou o caso, ninguém foi processado, ninguém foi condenado, Até hoje nada... 30 e poucas pessoas morreram e não, é mais um crime sem culpados, né? É. Horrível isso, né, bicho? Horrível. Você também pensa em escrever sobre isso? Eu tenho muito interesse, inclusive eu já localizei o processo na Justiça Federal, tirar shells de tudo e se A debruçar pessoa do nos jornalista, na argumentos. verdade, ele tem um quê de investigador, né? Eu gosto Né? muito. E assim, eu gosto muito de explorar essa história da gente, sabe? A gente está muito acostumado, talvez por serem centros maiores, a gente tem muitos livros sobre histórias que se passam nos grandes centros, né? E a gente tem muita história impactante e A impressionante aqui na Paraíba é o celeiro de gênios, inclusive, né? Celeiro de gênios. Eu estou pesquisando muito também sobre as pessoas da Paraíba. Rapaz, eu descobri que Marcos Barbosa, por exemplo, um cara que lá de Mamanguape, ele voou 300 anos antes de Santos Dumont. Que loucura! É o pai da aviação mundial, ninguém sabe quem é. Olha que loucura. E tem uma outra história interessante que foi um padre paraibano que inventou a máquina de A escrever. máquina da datilografia, Padre Azevedo. Ele inventou a máquina da São os datilografia. nossos... Exatamente. Os vultos esquecidos, né? Vultos esquecidos. Ganhou um prêmio nacional, a Olivetti comprou a patente dele e lançou pelos Estados Unidos. E fica com E fica o com Padre os Azevedo louros, ficou né? ali. Ele deu um salto qualitativo nas gráficas, né, bicho? Aham. Ele realmente... Tem muita gente boa aqui, né? Você é um deles, porque agora está aí, ó, entrando no cinema, Não dá esse pra comparar, livro né? maravilhoso, esse livro maravilhoso aqui, que virou O Inexplicável. Será no dia 5 de dezembro, lançamento nacional, contando a história do Gabriel, né? Um menino que foi salvo pelo futebol, né? Pode até dizer. Não, dá para dizer isso, porque, Né? Foi salvo pelo futebol. só para explicar um pouco, o Gabriel né, fanático por Fred, o ídolo eterno ídolo do Fluminense. Hoje tá Fluminense, aposentado, Fluminense. Mas na época era o grande nome do Fluminense, na época da doença, inclusive. E na produção do livro, eu consegui entrevistar Fred, ele fala um pouco sobre essa relação dele com o Gabriel. E o curioso é que, para o filme, o diretor do filme, Fabrício Bittar, conseguiu encaixar também uma participação especial de Fred no filme. Aí de repente ele tem lá um depoimento dele. Tem uma Ele cena- chegou a conhecer o Gabriel? Conheceu várias vezes. Cara, coisa boa, né, cara? Inclusive, no livro conta esse encontro dele com o Fred. Porque é isso, como tem uma parte da história que o prognóstico é que Gabriel nunca mais ande, mas ele gostava muito de futebol, então toda a recuperação dele teve o futebol como um pano de fundo, como eu falei. Então, por exemplo, ia fazer fisioterapia, os pais vestiam ele com padrão de jogo e diziam que ele ia Fluminense ia lá com a camisa do Fluminense. e diziam que ele ia para o departamento médico, né? Fazer treinamento para se recuperar. Então teve todo esse lado lúdico do futebol para ajudar na recuperação e não raro o Fred era usado como exemplo. Que coisa boa, né, bicho? De repente o cara realmente foi superado pelo futebol. O futebol foi fundamental, na recuperação dele. Por isso que o nome do livro é O Menino que Queria Jogar Futebol. O menino que queria jogar futebol está onde? Tem em todas as livrarias? Estou nas livrarias. Todas nas livrarias, quem tiver Também interesse, pela né? internet. Pela internet também. É bom você até botar seu endereço aí também, né? O seu arroba aí. Pronto, pode no meu Instagram, Pontes Carvalho, tá na Amazon também, é mais fácil, tá nas livrarias de João Pessoa. Para quem quiser, é a segunda edição do livro, agora dialogando com essa identidade visual do filme, né? Que maravilha, bicho. Que maravilha, Foi Felipe. ótimo, Que coisa boa, rapaz. Né? Eu fiquei muito feliz com essa entrevista porque a gente já sabe que no dia 5 de dezembro temos um compromisso.
assistir o filme Inexplicável, baseado no livro de Felipe, tá? Felipe Caldas, esse grande jornalista, antropólogo, que vai cada vez mais nos orgulhar, paraibanos, né? Obrigado, meu amigo. Um abraço, querido. Muito obrigado e até a próxima semana. O senhor está querendo dizer que o Gabriel tem um câncer? Tem alguma possibilidade de não ser? Não, Marcos. Se acontecer alguma coisa com ele, eu não vou aguentar. Filho não pode ir antes da mãe, não. O quadro do Gabriel provavelmente é irreversível. A única coisa que eu consigo concluir nesse momento é que não acreditar é tão louco quanto acreditar. Afasta! Afasta! Vamos, Gabriel! Eu quero que ele sinta que a gente tá aqui. Eu queria estar otimista como você. Eu sei que é difícil ver o seu filho nessa situação, mas ele tá sendo um guerreiro. O Gabriel tá dando um exemplo muito, muito bonito. Ele tá sofrendo assim? É uma questão de tempo para que ele venha a óbito. Ninguém vai falar da morte dele na frente dele. Diana, ele não escuta. Eu não sou médico, eu não sou pesquisador, eu sou só um pai. Vamos lá, Gabriel. Agora é com você. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, meu filho. Inexplicável. 5 de dezembro nos cinemas.